O circo como empreendedorismo, poucas vezes é lembrado. Eu sou terceira geração de família de circo. Meu pai era de circo, meu avô era de circo, meu bisavô era de circo, e aí vai. Então, o circo não é uma ciência exata como outros negócios. Pega uma semana de chuva, na semana da estreia, acabou com sua temporada. Você investe, por exemplo, uma cidade como Franca, para você estrear um circo em Franca, você tem que investir R$150 mil. O palhaço não se ensina, ele tem que ter dom, senão ele fica um palhaço sem graça. Gente, hoje, para você estrear um circo numa cidade como Franca, você tem que ter, no mínimo, 10 laudos. É muito complexo a questão de documento de circo. Às 14h55 está pronto, às 15 horas o bombeiro está chegando. Então, o circo não te dá o direito de ter uma falha assim. O circo Balão Mágico que não está aqui agora, tem que esperar pelo menos 6 meses a 1 ano. O ideal é 1 ano, para você vir e fazer dinheiro. Eu sou um apaixonado por circo e por empreendedorismo. Eu acho que, eu fico olhando que as ideias mais simples são as que dão mais resultado, cara. O circo é um lugar excelente para você se criar um filho, porque ele não tem muito vínculo com as maldades do mundo. Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Isso aí, episódio muito legal hoje. Estamos aqui com o Átila. Átila, muito obrigado por ter vindo. E eu já vou falar sobre o que nós vamos conversar, certo, Sr. Jean? É bom você falar, né? Antes de mais nada, 3 ações importantes. Curte esse episódio, você vai gostar do que nós vamos falar. Compartilha, pega o link do episódio, manda para todo mundo que você conhece, porque essas pessoas vão gostar de conhecer mais sobre o circo. É algo que a gente sempre tem muito carinho ali, é um ambiente muito místico, que a gente sempre gosta. Cara, como é que funciona isso daqui, cara? Que doideira! É isso. Você virar de cidade em cidade e você fazer isso uma empresa que gira o ano todo, né? Então, mas antes de mais nada, vamos falar sobre quem apoia o Pausa? E temos novidades, Jean. Olha só, cheio de novidade. Temos um novo apoiador no Pausa pro Insight, chamado The Hill Capital. Cara, sensacional. É um escritório de investimentos private que atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Porque quando a gente é empreendedor, principalmente, a gente quer pensar em segurança e também no longo prazo. E você tem que focar no seu negócio, deixar o seu capital ser gerido por quem conhece do assunto, né? É isso aí. Segurança e estratégia. Se você quer esses 2 itens, a melhor opção que você tem é trazer suas contas, né? Seu investimento para The Hill Capital. São vários assessores de investimento cuidando 360 graus do seu capital. Renda fixa, renda variável, até conta internacional, a The Hill cuida para você. É isso aí. O cliente sempre no foco. O centro das decisões é o cliente. Prova disso é que a The Hill Capital, ela foi reconhecida como o 8º melhor escritório da BTG Pactual no Brasil. São mais de 160 escritórios e a The Hill Capital foi reconhecida como o 8º melhor escritório entre esses mais de 160. É qualidade demais, né? Exatamente, uma estrutura sólida e muito confiável para o seu patrimônio. É só você acessar thehill.capital que você vai acessar o site deles e entender tudo sobre essa assessoria de investimentos personalizada private, pessoa física e pessoa jurídica. Vale muito a pena, nós podemos atestar. É isso aí, show de bola. Valeu! Valeu, The Hill. E aí, também vamos falar sobre a Monetics, Jean? Bora falar de novidades Monetics. para variar, né? Monetics está conosco aqui há bastante tempo, a melhor solução financeira para o seu negócio, e dá uma olhada no que eles trouxeram de novidade. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetics se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetics conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetics, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. Bom, é isso aí. Valeu, galera Monetics. Se você ainda não tem, tá vacilando, né? Exatamente. Cara, mais um ponto importante. Você que é empreendedor, você já cuidou do registro da sua marca? Eu tenho visto cada vez mais empreendedores montarem seu negócio e cuidam de tudo, só esquecem de um detalhe, talvez um dos mais importantes, de registrar a marca. Ô, E aí, Átila, do nada, vem uma surpresa, né? me conta uma coisa. Marca do circo é importante? Super importante, super importante. É o que ele acabou de falar. Às vezes duram anos, mas acontece que apareceu um lá com o mesmo nome e reclamando o direito.
É isso aí. E aí imagina só você tá com tudo pronto, material gráfico, fachada, mercado já reconhece tua marca e do nada chega uma notificação que fala assim, olha, 30 dias para você trocar de nome. Como que fica, velho? Fica muito ruim se você não conhecer a Village Marcas e Patentes, que é a melhor solução para você poder ter consistência de longo prazo na sua empresa. Ninguém monta uma empresa para ser pequeno. Então você tem que pensar desde o início ou no estágio que você está hoje, de procurar alguém capacitado com escritório no Brasil e diversos outros países, diversos escritórios no Brasil e outros países, para cuidar da sua marca com todo empenho. Então é só você conhecer a Village Marcas e Patentes e mudar o rumo da sua empresa. Village, né? O lema deles é maravilhoso, né? Por um mundo mais seguro. É isso aí, pessoal. Corre lá e é mais uma marca que está próximo ao Pausa, parceiro do Pausa e nosso parceiro no dia a dia. Tanto eu quanto o Vitor trabalhamos com a Village no dia a dia. Então a gente pode atestar que, sem dúvida, não é só o registro, é todo o suporte que vai ser dado para você na hora que você precisar. Aliás, Karina, um beijo. Estava comigo ontem, presencialmente, no meu escritório aqui em Franca. Coitada da Karina, hein? Bom, e finalizando ali a nossa sessão dos nossos apoiadores, tem uma novidade sensacional no Pausa também. É isso que aí, é o cara. Franca Shopping, cara. Você viu só? Você não viu ainda, duvido que você tenha visto. O Franca Shopping lançou um programa de fidelidade. Clube de benefícios, cara. Clube de benefícios, olha que top. Tem gamificação, tem uma série de benefícios. Vamos contar isso para eles ou não? Vamos contar? Dá uma olhada nesse vídeo aí. O Franca Shopping lançou o programa de benefícios. E eu acredito que você, que é de Franca e de região, da nossa região daqui de Franca, deveria conhecer todo essa novidade que o Franca Shopping trouxe, que vai fazer com que a gente vá cada vez mais ao shopping e cada vez com mais qualidade, né? Exatamente. E é simples demais participar. Você vai baixar o aplicativo, você abaixa o aplicativo do Franca Shopping e cada vez que você for no shopping comprar alguma coisa, você sobe a nota nesse aplicativo. Só de você baixar o aplicativo e já se cadastrar, você já tem 10% de desconto no estacionamento sempre que você vá no shopping. Só de estar lá cadastrado, todas as vezes que você for, 10% de desconto no estacionamento. E esse desconto, por exemplo, no estacionamento é um dos benefícios, ele pode ficar gratuito a partir de um determinado nível. Quando você atingir lá as 3 estrelas, você nunca mais paga estacionamento no shopping. Olha que bacana. Além desses, tem diversos outros benefícios para quem frequenta o Franca Shopping. Acho que já é uma experiência, o Franca Shopping ele evoluiu muito nos últimos anos aí. Sim. Né? Mudou de posicionamento, tá muito bacana. Com diversas marcas novas, lojas novas, bastante coisa de serviço. E agora ele traz essa novidade do programa de fidelidade aí. Então, cara, eu acho vale legal a pena, cara. e falar do estacionamento também, né? Eu vejo muita gente que pensa, vou ter benefício parando meu carro fora do shopping. Existe um seguro intrínseco ao shopping que é muito importante e você ter talvez estacionamento grátis, determinado nível, com todo o benefício do seguro e da proximidade, isso faz total sentido. Total. Bom, então baixe o quanto antes, nós vamos deixar o QR Code na tela, na descrição do vídeo, etc. Baixe o quanto antes o aplicativo do Franca Shopping e comece a usufruir dos benefícios do programa de fidelidade, né? É isso aí. Show de bola, hein? Baita novidade. Eu aposto que isso vai tornar a sua experiência no Franca Shopping ainda melhor. Não vacila, já baixa esse aplicativo aí. É isso aí. Bora falar com o nosso convidado? Vamos falar com o Átila, É né? isso aí. Cara, Átila, muito obrigado por ter vindo. Como o Vitor falou, o circo ele traz pra gente uma curiosidade e diferente de quando a gente é criança, ou acho que até tem muita gente que vai no circo e não pensa no que tem por trás daquilo, né? E sempre foi uma curiosidade nossa. Então, em diversos episódios, quase 170 episódios, hoje finalmente a gente conseguiu trazer alguém que represente aí o circo, a família circense, e que conta um pouco para nós, né? Sobre o quanto de empreendedorismo e o trabalho que se tem para você conseguir fazer com que o circo, uma empresa, sobreviva por tantos e tantos anos. Com certeza. E como você disse, foram 170 para chegar até aqui, eu vou ser sincero para você. Quando há um espaço que eles reconhecem o circo como empreendedorismo, e não apenas como cultura, que é, né? Cultura e Claro. arte, né? E é muito bom a gente falar, porque é que você disse, como o circo é uma diversão afetiva, a pessoa, quando ela chega no circo, ela já começa a se encantar das memórias.
Aí começa a lembrar do... Tem muita gente que se emociona quando chega no circo. E começa a lembrar que o vô levava, o pai levava, que às vezes não está mais junto, já é falecido, né? Mas o circo, como empreendedorismo mesmo, poucas vezes é lembrado. O circo, ele é uma empresa familiar normalmente. Normalmente é uma empresa familiar. Tem alguns circos que não, mas a maioria são empresas familiares que vão passando de pai para filho e gerações a geração. E se adaptando ao novo formato da vida, do mundo, que é totalmente diferente de quando a gente começou lá atrás. Eu, por exemplo, sou terceira geração de família de circo. Meu pai era de circo, meu avô era de circo, meu bisavô era de circo, e aí vai. Mas foi muito bom. É muito bom estar aqui em Franca. O pessoal aqui sempre recebe muito bem o circo. E o circo, para falar a verdade para você, às vezes a pessoa pergunta, não, mas o governo ajuda, o governo incentiva. O governo até incentiva, ajuda de alguma forma, muito timidamente, mas o circo, na realidade, ele não precisa de muita ajuda. O circo precisa de espaço para trabalhar, espaço na mídia para divulgar, porque o circo, ele é uma diversão tão milenar, uma coisa tão tradicional, né, tão familiar, que a pessoa fala assim, mas o circo, durante séculos, é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Ele evolui a tecnologia de iluminação, de som, de estrutura, mas a essência é a mesma e não pode ser mudada. O que a pessoa encontra no circo, ela só encontra no circo. Não tem como uma pessoa ir no circo, ela vai atrás daquilo que ela está no subconsciente dela de ver. Lógico, com a evolução do dia a dia e tudo mais, com novidades que acontecem, mas a essência é a mesma. A base do espetáculo é a mesma coisa. É a mesma, é a mesma. Fala um pouco da sua história pra gente. Você falou que você nasceu numa família circense, você já é a terceira ou a quarta geração? Isso, eu acho que é a quarta, rapaz, porque meu pai, avô e bisavô, a quarta. E já tenho meu filho, meu neto, que já está em circo, né? Tá, a gente sempre em circo. Eu sou Meu pai foi um humorista aqui no estado de São Paulo e na época da Record, ali, a sertaneja classe A, ele tinha um programa junto com o Zico e Zeca, tinha um Carreiro Pardinho, coisas bem tradicional, bem antigas, né? Tonico e Tinoco. Meu pai foi o humorista Lambari. Ele foi reconhecido muito na época dele, né? Ele tinha muito bom reconhecimento artístico, né? Foi muito respeitado artisticamente na época dele. E aí a gente teve circo, a minha família tem circo, teve recentemente aqui há uns 2, 3 anos atrás, o Circo Cronos, que é da minha família, que é minha irmã e meu cunhado, que são os diretores. E aí a gente vai levando. E eu, há 10 anos, saí da família e estou prestando serviço para algumas empresas. Já estive aqui com o Circo Máximo, estive com o Cronos, agora estou com o Balão Mágico. E aí a gente vai levando a vida e trazendo circos para Franca, que o pessoal sempre gosta muito. Ô, Acha, me fala uma coisa. Então, a tua família é circense e tudo mais, mas você não trabalha hoje fixo em um circo só. Trabalho. Como é que funciona? Assim, o circo funciona por contratos. A questão de patrão-empregado, o funcionamento é contrato. Temporadas. Você vai para outros circos, é questão de proposta, de oportunidade. Você sai de um circo, vai para outro, para ganhar mais, ter mais oportunidade. Normalmente, como toda profissão. E eu estou no Circo Balão Mágico, já vai fazer um ano agora. E estive em vários outros circos, como eu te falei. Não tantos, estive acho que em 3, depois que eu saí do circo da família, acho que em 3 circos, 3, acho que esse é o 4º. Mas a experiência que a gente tem no circo nos ajuda muito. Porque eu falo sempre o seguinte, parece um clichê, mas não é. O filme é o mesmo, só mudam os personagens. Exato. A gente já viu esse filme várias e várias vezes. Então, você já teve alguns problemas que eles se repetem. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, você nunca foi pego de surpresa? Muito difícil. Às vezes acontece, né? Mas é muito difícil. Por quê? Porque a gente já trabalhou com muita gente sábia da área. Então, eu, por exemplo, acho que a melhor coisa do mundo é você adquirir conhecimento com quem sabe. Você conversar com 10 minutos de conversa com quem sabe do teu negócio, é melhor do que conversar 3 horas com quem não sabe nada. Sim. Essa é a grande verdade. E na parte empresarial do circo, eu, modéstia à parte, graças a Deus, tive muita sorte. Conheci muita gente capacitada, muita gente altamente inteligente na nossa área. Porque o circo, cara, ele existe várias formas, a gente fala no nosso linguajar, de tocar o circo. Que é tocar o negócio. Existem várias formas. Tem circo familiar, bem pequenininho. Tem circo empresarial, de 150 funcionários. E todos eles sobrevivem, porque o público gosta de circo. E eu sempre uso uma metáfora,
que o circo ele é uma mesa de jogo. Ele é uma mesa de jogo. Você vai ganhar de acordo com o que você apostar. Se você tem um circo familiar, você tem, vamos falar em números, você tem R$5.000 para apostar, você não vai ganhar muito mais do que isso. Possivelmente você consiga ganhar 50, 10 vezes mais, se você tiver muita sorte, mas a sua aposta não é tão significativa. Já se você apostar 200 mil, a sua tendência você pode chegar a 1 milhão, porque você apostou alto. Mas isso depende de uma série de questões. O circo não é uma ciência exata como outros negócios. Porque, por exemplo, você tem uma loja de calçados, que aqui é a rainha do calçado, na Franca. Você compra 100 pares, eu sou revendedor, eu compro 100 pares e vou vender os 100 pares. Então, se eu paguei R$10 em cada par e eu calcular o meu custo de transporte, de logística, de custo com funcionários e tudo mais, eu vou tirar o quê? 30% de lucro? Posso vender a, sei lá, 25, comprei 10, posso vender a 18? Eu vou fazer esse cálculo e vai me sair um número exato. Tem alguma coisa diferente? Tem. O circo, não. O circo chove, pega uma semana de chuva, na semana da estreia, acabou com sua temporada. Você investe, por exemplo, uma cidade como Franca, para você estrear um circo em Franca, você tem que investir R$150 mil. Em isso, terreno, em mídia, internet, outdoor, e vai, logística que vem são 16 carretas na estrada, são 12 trailers, esse pessoal todo está por conta do circo, a manutenção, na estrada ninguém fica sozinho, quebrou um, vai ter o pessoal que vai dar o socorro e coisa e tal. Então, quando você vai estrear o circo, você já investiu uma média de R$150 mil. Então, se você pega, por exemplo, na semana da estreia, que graças a Deus a gente foi muito feliz, a gente pegou uma semana, 10 dias sem uma gota de chuva. Se você pega no dia da estreia, uma semana, de sexta, sábado, domingo, com aquelas chuvas que caem assim, 4 dias sem parar, acabou sua temporada. Porque o que acontece? O público tem que vir na primeira semana para correr o comentário. Essa é a propaganda do circo, é o comentário. Correr o comentário. É o boca a boca. E o boca a boca não, é o zap zap. Hoje o boca a boca ele é eletrônico, né? É o zap zap. Aí correu o zap zap, aí o negócio funciona. Agora o cara passa na frente do circo, nossa, estava lotado. Passei estacionamento, não tinha como entrar. Tinha carro até lá embaixo, o cara já aumenta, né? Você sabe como é que funciona. Aí, e se ele passa? Ih, rapaz, estava uma chuva, tinha só um cara com guarda-chuva lá, esperando o pessoal chegar. Ah, coitado daquele pessoal, cara. E aí, infelizmente, é assim que funciona. Ô, Átila, eu adorei o seu comentário, porque eu sempre falo, eu tenho uma turma de mentorados de e-commerce, e eu sempre falo para eles que as avaliações são imprescindíveis para poder validar o próximo cliente que chega. Eu sempre falo para eles, eu vou até mudar o exemplo agora, eu sempre falo para eles, cara, você vai num restaurante, vai no shopping, tem 2 restaurantes. Um com uma fila gigantesca, um sem fila. Em qual você quer almoçar? Na hora, no que tem a fila. Por quê? Porque, teoricamente, ele é melhor. Ele é melhor. As pessoas já escolheram aquele lá. Então, acho que o paralelo vale para o circo também. Né? Se você vai e não tem ninguém na fila... Mas isso é muito positivo. Isso aí não tem como você fugir disso. Não tem, cara. E as pessoas, nós, seres humanos, somos assim. Não tem como fugir disso. E o circo... O que encanta o circo, que é a gente que nasceu em circo e gosta muito, né? Eu mesmo sou apaixonado por circo, você é muito complicado, você não fazer previsão. Você tem mais ou menos uma noção, mas você falar assim, eu investi 100, eu vou ganhar 200, ou eu investi 10, vou ganhar 20. Mentira. Você não consegue. É uma aposta mesmo, né? É uma mesa de jogo. 50 mil para você esperar alguém que vai voltar. Tem as variáveis. É uma mesa de jogo. Igual ele falou, E tem variável que não compete a você a definição, né, cara? Vai chover ou não vai chover? Você tem as variáveis da loja de calçado, mas você tem as variáveis além disso, entendeu? Porque você contrata funcionário. E tem outro detalhe. Você tem que agradar o público. Assim. Não é só isso. Você não tem que contar com o tempo, você tem que contar com tudo isso e ainda agradar o seu cliente. Porque ele que você disse que ele vai referendar ele vai referendar a sua mídia. Porque às vezes você entra com uma mídia muito forte, que hoje mesmo nesse mundo aí digital, o pessoal vende coisa que não existe. E aí o cara fica ali encantado, mas na hora que ele vê, ele fala, não, isso não é nada daquilo que passaram. E aí, isso é uma propaganda negativa. Já pra gente, e o Circo Balão Mágico, como estratégia. Se você prestar atenção, até o Plínio do shopping, né? A gente estava falando no shopping, o Plínio esteve assistindo o espetáculo com a gente essa semana, com outro amigo dele, e a gente comentou muito. Logo quando eu cheguei, ele falou, mas fica muito barato. R$10 o ingresso, vocês cobram. O pessoal fica meio preocupado com a qualidade, né? Porque R$10, a pessoa já fala, não, se um negócio tão barato desse não vai ser bom. Mas se você for analisar, eu mostrei para o Plínio,
Se você for enxergar a estratégia como um todo, assim, a grosso modo, é muito atrativo. É muito barato, a grosso modo. E ele é popular, né? Se você for analisar a estratégia do circo, porque ao você comprar um ingresso de R$10, você é de criança, com panfleto de desconto. O adulto é 20. Aquilo ali já chamou, é muito barato, né? O cara vai meio desconfiado, mas vai, que é barato. Mas ele vai comprar pipoca, ele vai comprar Chaveirinho com a Coca-Cola, foto. chaveirinho. Quando ele sair dali, ele deixou dentro do circo R$200. Fácil. R$200. Verdade. E o dono do circo, o nosso patriarca, um dia desse ele fez uma coisa comigo que eu fiquei... Não é questão de bajulação do dono, não. É que eu falo, todo dia a gente aprende. Tem que aprender com quem é vencedor, com quem tem sucesso na vida, com quem não arrogância, é vencedor, gente de pensamento positivo. Ele chegou com uma nota de R$100. Eu sou o Tiago, é o nosso patriarca aí, tem 72 anos. É o pai dos meninos. Disse, ó, o senhor troca R$100 para mim? Aí eu falei, tem, seu Tiago, 2 de 50. Ele falou, não, você não tem 10 de 10? Eu falei, não tem, seu Tiago, como é que eu vou achar 10 de 10? Ele falou, não, sabe o que acontece? Porque na bilheteria, se a gente der R$50 de troco, ou R$100, o cara vem com a nota de 200, ele pega aqueles R$100, dobra, põe no bolso e não gasta. Se você der 10 de 10 para ele, quando ele perceber lá dentro, ele já gastou os 10. Você já imaginou que coisa tão simples, mas tão genial? Se você for analisar, a gente tira para a gente, você pega uma notinha de 100 ali, você dobra ela, deixa dobradinha ali. Mas quando você está com 4, 5 de R$10, de 5, você nem vê, já foi. E aí é a estratégia deles. Outros circos têm outras estratégias vencedoras também. Mas é que eu falo, cada um tem sua estratégia. O importante é funcionar. Funcionou, na minha opinião, ela está certa. Com certeza. Na minha opinião, ela está certa. Ah, mas isso aqui funcionou. É o jeito deles. Aquela loja que tem ali na frente, não pode falar o nome de outra? Pode. A Carmen Steff tem o público dela e a outra tem o público dela. Cada um tem seu público. Sim, cada um tem seu Ninguém está dizendo que não tem qualidade, mas o circo é um produto popular. As pessoas... O que está acontecendo com o futebol há muito tempo. O povo não pode mais ir no estádio. Não tem como o cara pagar R$500 para assistir um jogo de futebol. Cara, teve jogo esses dias que a média era 400 e poucos reais do ingresso. Elitizou o futebol. Afastou do povo, que o futebol é um espetáculo para o povo. Como o circo. Dê pão e circo ao povo. Né? Pão e circo, desde a época de Roma. Exatamente. Dê pão e circo ao povo. Só que, não criticando ninguém, mas quando o Soleil veio para o Brasil, o Soleil deu uma mudança de mentalidade muito boa para os empresários circenses brasileiros. Muito boa. Porém, houve algum exagero. Por quê? Porque o Soleil ele tem uma qualidade a nível mundial e ele tem um subsídio muito forte do governo do Canadá, coisa que eu nem sei o valor, mas é estratosférico. Então, não tem como você se querer comparar e se equiparar ao Soleil, não tem como, porque o Soleil tem uma base do governo. E é uma coisa, é um projeto, um negócio diferente, que é um projeto que como diz, a essência é o circo, mas de circo tem muito pouco. De circo tem muito pouco. Eu já fui e realmente... Primeiro que criança odeia. Você vai levar uma criança no Soleil, ela odeia. O circo é para criança. Não, mas esse, o Soleil não é para... Não é. Ele é para adulto. Não é para adulto, criança. Mas é outro formato de sucesso absoluto. É uma grife, né? Uma grife. Uma grife. A palavra é essa, exatamente, é uma grife. Então, o que acontece? Como ele cobrava muito caro assim que ele chegou, para os nossos valores, né? Sempre para os nossos valores, então o pessoal falou assim, peraí, se o Soleil está cobrando, na época que o Soleil entrou, vamos supor, não lembro, mas vamos chutar aí, o Soleil está cobrando R$500 o ingresso, o meu é 20, eu posso cobrar pelo menos 80, 70, 100, entendeu? Só que o que acontece? O Soleil passou, o Soleil faz uma temporada e vai embora. Hoje você chega num circo, cara, eu falo isso para meus próprios patrões, meu hall de amizade, falo, rapaz, não tem como você cobrar um valor de 50, 80, R$100 um ingresso de circo. Uma família não tem condição de ir no circo. Ah, mas só vai... Não é que só vai. Mesmo a pessoa de uma classe média, o cara para gastar R$500 para ir num circo, o cara pensa 2 vezes, cara. Opa. Não é brincadeira, não, cara. O negócio não tá fácil para ninguém. E é aquela história, queira ou não queira, o cara corta o supérfluo.
Começa a cortar. E, infelizmente, o shopping dele, o happy hour dele, ele não vai cortar, não. Ele vai cortar outras coisas. E aí é que, às vezes, já o pessoal aqui do Balão Mágico, a estratégia deles é muito forte nesse sentido. Eles fazem uma mídia muito forte, muito agressiva, muito pesada em cima disso e ganham no conjunto da obra. Porque se você for analisar por espectador o que ele deixa dentro da bilheteria do circo como um todo, é muito mais do que os R$10, 20 que ele vai pagar na bilheteria. Sobe o ticket com esses outros produtos que ele vai vendendo lá dentro, né? É uma e eu técnica. acho isso é uma técnica. É isso. É a técnica que a gente usa nas empresas, né? Do cliente, ele, o que mais você vende para o teu cliente, né? O upsell, né? Que a gente fala. A gente não, né? Você que chama esses termos, upsell. É vender mais para o mesmo cliente, é subir o ticket. E é bacana porque dessa forma o que acontece? O cara que puder gastar 20, ele vai gastar 20. E o cara que puder gastar os 200, ele vai gastar 200. Ou seja, não perde a essência, não perde a questão de ser popular. Você consegue atingir todo mundo. E aí lá dentro, passa um cara, tira uma foto sua com a criança, ele volta te vendendo no chaveiro. Você quer comprar, você compra, você não quer, tá tudo certo. Mas a grande parte das pessoas compram para registrar o momento e tal. Fora isso, é brinquedinho, é doce, é pipoca, não sei o quê. Não sei o quê. O negócio vai. Vai. Né? Verdade. E ali tem a questão que eu acho que é uma outra estratégia que a gente usa muito no meio corporativo, que é a questão da venda por impulso ali, a tal da indulgência, né? Isso, exatamente. Ou seja, eu tô ali, puta, mais 10 conto. É mais o 15 clima, conto. né? A vibe, o cara, a empolgação. É uma experiência e faz parte da experiência isso tudo. A criança vai sair com um brinquedinho, vai lembrar que comeu um churros, vai ter o chaveirinho para guardar. Então, vai criando uma experiência aonde vai ficar na memória e transforma uma experiência que justifica, que acaba criando valor, né? E a hora que o cara percebe, ele deixou aquele valor com prazer e ajuda a fechar a conta. Né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, é óbvio que tem um monte de curiosidade, você já falou um pouco da questão logística. Gestão de pessoas, assim, né? Como que o circo hoje, e eu acho que grande maioria dos segmentos que a gente atua, eles têm uma dificuldade muito grande com mão de obra, com trazer gente. Né? Então, eu fico pensando, a gente tem clientes aí hoje que precisa de um vendedor e é difícil você encontrar. Precisa de um motorista, é difícil de encontrar. Cara, como que você acha um malabarista? Como é que você acha o cara do Globo da Morte, filho? Isso é fácil, isso deve estar cheio de doido. A questão é como que ele fica... Não, brincadeira, não deve ser fácil de jeito nenhum. Mas eu falo assim, eu fico pensando, né? Você vai lá, sobe lá em cima, pendurado num negócio, cara, sem... Eu falo, cara, como? E aí, de onde sai? Porque, vamos falar, são as famílias, tá bom, mas... Que tamanho de família que é esse? São só as famílias, vem gente de fora, e com a tendência cada vez as famílias serem menores, enfim. Isso é uma curiosidade mesmo, que todo mundo tem, mas antigamente era bem pior. Hoje está muito mais fácil. De achar gente? Muito mais fácil. No nosso meio está muito mais fácil. Porque hoje você pega o celular, você coloca lá no Instagram... que todo final de ano a equipe é renovada, né? A pessoa consulta a gente fica 40 dias de férias no final do ano. Quem quer voltar, quem está gostando, quem é interessante para a empresa ou não, né? E aí o pessoal coloca um anúncio lá no Instagram, nos grupos circenses, né? O Balão Mágico está contratando, e aí vai. Antigamente era totalmente diferente. Antigamente, tinha que ir atrás, tinha que bater na porta. Antigamente é piada. Se eu contar para você, você vai falar, não, é piada, isso não existe, isso é piada. Antigamente funcionava assim. Você não tinha como comunicar. Você não tinha telefone, você não tinha celular, você não tinha nada, E as cidades eram longe, você não tinha nada. Então, o que era o sistema? Ligava-se para a delegacia, e falava, o nosso malabarista ali é o Marlon. Aí ligava para a delegacia e falava, por favor, faz uma gentileza, vai lá no circo, avisa o Marlon para ele vir atender o telefone, que a mãe dele está passando muito mal. A mãe dele não está bem, a mãe, a avó. Aí o cara ia e aí você contratava o cara. Você fazia uma entrevista de emprego pela delegacia. Pela delegacia. Não, e ó a chamada. Fala pro cara correr aqui que a mãe dele tá passando mal. A mãe tá passando mal, não, ele vai tem desesperado. Outro detalhe, quando o pessoal já era mais tradicional de circo, tem um outro, tipo um código, que falava assim, tem um senhor em circo, tá dois anos, que esse é do tempo do meu pai ainda, que ele faleceu, já tem mais de 50 anos, esse senhor. Ele chamava, um palhaço, chamava Galeguito. E ele era muito conhecido. Então, o pessoal, quando ligava, porque o cara da delegacia não ia, o cara do ponto de táxi não ia, se falasse que era alguma coisa. Sim. Aí ligava e falava, avisa lá que morreu o Jorge Galeguito. Ele já tinha morrido, tipo assim, o Dom Pedro, há 100 anos. Todo mundo já sabia de circo, mas o cara já sabia que era
Opa, Que era, entrevista de emprego. era alguma Uma coisa, proposta. era alguma coisa interessante. O cara ia lá e quando não, você pegava o carro e ia lá na cidade. Aí tinha uns que eram bem abertos, né? Eles chegavam, o próprio dono do circo falava, ó, tô atrás de funcionário aí. Quem que tá bem na empresa aí, quem que não tá, que você vê que tem alguém que você quer dispensar aí, que me interessar. Esses já eram os mais éticos, né? Tinha outros que não, que ia por fora, fazia armava um esquema para tirar o cara dali, para conversar com o cara fora. Mas o que acontece? Com a questão das famílias, as famílias são bem tradicionais e elas vão se multiplicando mesmo. E a criança de circo, com 2 aninhos, ele brinca de circo. Ele está no picadeiro brincando. 6 anos e já está no Globo da Morte. Ah, você tem uma ideia. Mas tem menino de Tem 10 moleque, que roda tem no Globo moleque da que Morte. roda. Tem na rede social e vários. É outra Não, pegada. é Um outro moleque mundo. já nasce ali, É outro cara. mundo, a verdade pra é eles essa. ali Cada tá um tranquilo. vai no seu mundinho, né? E tem uma técnica, né, óbvio. E vai passando a experiência, a sabedoria de pai para filho, e vai indo. O cara vai. Já tem uns que não dão certo ali naquele número, vai para outro e vai. Uma coisa que não se ensina, que a pessoa acha que é fácil, mas não é palhaço. Palhaço não se ensina, ele tem que ter dom. Ele tem que ter dom, porque senão ele fica um palhaço sem graça. Aí ele vai querer aprender as técnicas, não sei o quê, aprimora. Mas falar que vai ensinar, não. O palhaço tem que ter dom. A alegria, o dom, o humor tem que estar nele, ele tem que saber fazer. Mas a questão, hoje em dia, tem esses grupos que eu te falei, E das famílias. das famílias, e tem muita gente de cidade hoje que está em circo. Muito. Vamos botar aí hoje, talvez, numa gama de 10%, talvez, de artistas circenses hoje, ou talvez até mais, são oriundos de escolas circenses, de projetos, tem muitos hoje, que também ajudou bastante. O pessoal entra com uma técnica muito apurada, eles não têm aquela tradição, aquela experiência, mas entram com uma técnica muito apurada, porque eles começam acadêmico o negócio, né? Bem na escola mesmo. Mas não tem muita dificuldade de encontrar. tranquilo, então. Não chega a ser tranquilo. Eu achei que fosse muito difícil. Eu achei que Não, fosse não absurdo, chega a ser cara. tranquilo, mas não tem muita dificuldade. O problema é, hoje em dia, salário. Porque, como as coisas estão muito altas e não é muito fácil também, é tranquilo, assim, que eu digo assim, quando tem um cara de qualidade, porque tem um malabarista aqui e um malabarista aqui. Tem o Neymar e o outro jogador. O Neymar vale mais. Sim. Então, Se você pagar, vem. Exatamente. O que acontece? Aquele cara ali é o fera. O fera custa X. Você tem que pagar 3X para ele sair dali para ir para você. Não tem como ser diferente. Ah, mas eu vou pegar aquele ali que ele vai... Certo? Aí é outra questão. Os feras, os ditos feras, estão mais ou menos encaixados. Então, para você tirar os caras fera dos lugares, dá um pouquinho de trabalho. Você tem que abrir o cofre. E tem muito cara que não quer abrir. Ele quer segurar e aí começa a cair a qualidade. Aí é que é o problema. Aí acontece. Outra, né? Aí cai a qualidade. Te perguntar do começo. Você falou que tem muito... Acho que todos os circos começam familiares, né? Sim. É difícil ser montado uma empresa para ser um circo, mas no começo o investimento ele é muito alto para se começar não, um circo? Na realidade, não. No começo, hoje tudo mudou, né? Hoje tudo é caro, hoje tudo mudou. Antigamente o mundo era muito mais simples, né? Era muito mais artesanal as coisas, né? Era muito mais primitiva, a verdade é essa. Então, na época que começaram o circo, nas décadas de 80, 70, tudo diferente. A questão da própria segurança do circo era diferente. Hoje, para você estrear um circo numa cidade como Franca, você tem que ter, no mínimo, aí eu mostro para você que eu tive que tirar aí, no mínimo 10 laudos, 8 ART, e do que você imaginar, fora o bombeiro, que tem que ter o AVCB, que a vistoria é rígida, o pessoal faz e tudo mais. E aí vai. É muito complexo a questão de documento de circo. Não é só chegar e montar o circo. Antigamente, não. Antigamente você chegava, falava com o dono do terreno, e ali às vezes falava com o prefeito estava ali fora, estava na frente da prefeitura. A cidade é pequena, o cara montava e ia embora, trabalhava, não dava nada. Hoje mudou tudo. Então, o que acontece? Hoje, a gente fala barato, mas hoje não dá mais para você montar um circo sem gastar muito dinheiro. Hoje, para você montar um circo, você tem que ter um capital bom para você investir. E se você não for do ramo circense, é muito difícil você conseguir. Não é que é impossível. Tem alguns empresários que não são circenses que têm um êxito muito grande. Muitos empresários. Muitos não, alguns.
Mas são a exceção à regra, né? Muita exceção. Muito. E outra coisa, eles têm... O que acontece? Quando o cara tem um êxito nesse sentido, ele vem com a mentalidade de fora, mais de marketing e questão de captar recursos de governo, essas coisas, de projetos sociais, projetos do governo. Os recursos tipo Lei Rouanet, que não é especificamente... Porque a Lei Rouanet, o pessoal fala muito mal dela, mas ela, na minha opinião, ela foi muito mal elaborada, principalmente para circo. Porque, por exemplo, você vai descarregar o seu imposto de renda, correto? Aí você tem duas opções, ou o Circo Balão Mágico ou o Gustavo Lima. Qual que você vai? O povo vai no Gustavo Lima porque é famoso, o Circo Balão Mágico... Porque, claro, não tem expressão como o Gustavo Lima. Então, se você vai divulgar, você vai abater o seu imposto de renda, você quer abater eu vou investir aqui. Então, eles equipararam uma coisa que não tem equiparação. Eles tinham que ter vários níveis. Uma forma de distribuir exatamente, isso que fosse uniforme, exatamente. Porque a ideia em si não é ruim, mas o uso é péssimo. A ideia é boa, a metodologia, a mecânica não ficou legal. E o que acontece? E se você for analisar, é dentro da lei. O pessoal esperneia, mas é dentro da lei. Você não é obrigado a dar o seu recurso para o circo. Você pode dar para o Gustavo Lima, para a Ivete Sangalo, você pode dar para quem você quiser. Então, aí é que eu acho que eles pecaram. Por exemplo, quanto que é o seu imposto? Eu vou descarregar aí 10 milhões. Então, 10% desse imposto tem que ir aqui para o povo do circo. Aqui você escolhe ou arte qualquer, não estou dizendo o circo. Então, o circo, como nós estamos falando. E descarrega aqui nesse aqui. Escolhe um da sua preferência aí e descarrega. Porque senão fica desleal, não tem como a gente... E o governo em si, na realidade, ele ajuda o circo de alguma forma que às vezes as pessoas nem percebem. Mas ele deixa muito a desejar em outras questões que poderia facilitar a burocracia, facilitar... Porque o circo, hoje em dia, não tem como ele se instalar, cara. Não tem área. Tem cidades que têm área para circo, com infraestrutura, com banheiro asfaltado, tá? Tem cidade que já tem. Legal. Mas 98% das cidades brasileiras não tem. Então, você tem que pagar um aluguel muito caro, e se você não quiser pagar, você tem que ficar afastado da cidade. Você tem que ir lá para a periferia, que você dificulta a ida do público, né? Você não tem como o pessoal estacionar. Limita muito. Qual que é a melhor cidade, Átila? Com a estrutura para circo que você falou? Olha, tem algumas cidades que têm alguma estrutura. Por exemplo, em Goiás, tem uma cidade que chama Quirinópolis. Ela deve ter uns 60 mil habitantes. É uma cidade pequena até. Mas ela tem uma estrutura que chama Praça do Circo. Em Barra do Garça, no Mato Grosso, tem outra estrutura. Praça do Circo, entendeu? Tem algumas que tem, mas em São Paulo tem uma que é onde ficam os circos lá. Mas, normalmente, o que acontece? O pessoal... É que eu falo, o Brasil é complicado, né, cara? O Brasil não é para amador, a verdade é essa. É complicado. Nenhum. Porque o negócio é para ser assim, eles conseguem fazer assim, nunca assim, do jeito que é para ser. Sim. E aí a gente vai também. Não adianta você falar, não, mas eu também, eu sou... Não, mentira. Você vai para onde vai a onda. A verdade é essa. É isso. Lógico que tem os extremos, né? Você não pode ir também, mas você não... Você ficar muito ali, o pessoal vai e você fica para trás. Ô, Átila, fala um negócio para mim. Você falou de estrutura e a gente falou de logística. Qual que é a programação disso, né? Qual que é o planejamento que vocês têm? Por exemplo, você está em Franca aqui, sei lá, até 21 de abril. 21 de abril. Boa. E aí? Quais são as próximas séries? Você define, por exemplo, no começo do ano, vocês já sabem o que vai fazer o ano inteiro, a temporada? Essa é mais uma dificuldade vocês pensam nisso e falam, nossa, semana que vem do empreendedorismo do circo. Por quê? Vamos supor, você senta aqui no começo do ano, vamos fazer Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Campinas. São 6 cidades aí. A gente faz 2 meses em cada um mês e meio, 6 cidades. Certo? Aí você chega em Franca, em Ribeirão Preto, está o Stankovic. Chegou agora. Tem um tempo atrás, já tem um mês. O Circo Stankovic, uma estrutura muito bonita, um circo muito tradicional. Então você já não pode mais. Aí seu cronograma ali já quebrou. Aí você tem que ter o plano B, o plano C e até o plano D. E não tem nenhuma liga dos circos para poder organizar? Cara, é tão óbvio isso, tem uma associação. Mas, bem da verdade, os caras estão rodando cada uma cidade. Não vai acontecer ter 2 na mesma cidade, eu acredito. Mas às vezes acontece de ter 3. Depende do tamanho da cidade. Às vezes acontece de ter 3. Ó, como eu falei anteriormente, aqui é o Brasil. Então, nós temos a associação. Mas... não funciona. Funciona para algumas coisas. Não é dizer que não funciona, mas o tal da competição comercial, ela tem que ter
muita questão de ética e questão que às vezes não funciona, a pessoa não respeita, cara, não respeita. Isso é uma coisa Não que é a maioria respeita, mas... então não tem como. E você também... Porque funciona assim o circo. A logística para você chegar numa cidade. Vamos lá, eu vou daqui para Uberaba. Então eu vou em Uberaba, vou na prefeitura de Uberaba. Eu sou do Circo Balão Mágico, eles te dão um checklist, dos documentos que precisa. Normalmente é quase os mesmos, muda alguma coisinha. Tem algum, eu pergunto, tem algum pedido de algum circo para essa data? Normalmente eles não informam, que é uma coisa erradíssima. Eles falam, não, a gente não pode informar. Eu falo, meu amigo, eu tenho investimento. Para mim fazer aqui, eu tenho que gastar com a RT, com taxa de bombeiro, com taxa do CREA, pagar um aluguel de um terreno e corro o risco de um concorrente entrar antes de mim. Teve em Franca um momento, tinha 2 circos, né? O em Cronos, cima e embaixo do Cronos shopping, e né? o Las Vegas. O Las Vegas embaixo e o Cronos em cima. Foi em 22. Eu estive. aconteceu. Foi. Eu não lembro. Porque Hoje a não gente faz tem um sim. parquinho embaixo. Tem um acho. parque. cara. Mas o circo e o parque Complementa. não tem... complementa, É, na verdade. Mas eu eles lembro de 2 circos ali com E- shopping e- no meio. Não lembro, eu falei, cara, eu não lembro disso. eu lembro disso. eu falei, Tem, gente, teve sim. Eu tava aí. ninguém se falou? Eu falei, como assim? No mesmo tempo, Aí é que cara. entra, Dividindo o aí público, Foda-se, entendeu? porque no mercado o que a gente fala, né? A concorrência hoje, você já tem um concorrente como aliado, não é isso? A gente vende isso pra Exato. gente, assim, a gente pratica isso. O cara é meu concorrente, é meu aliado, pô. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar direitinho, dá certo pra todo mundo. Mas é difícil. É difícil fazer isso no circo, difícil então. convencer. Eu não sei no mundo comercial fora circo, mas em circo é muito difícil. No nosso meio, eu acho que é uma prática, é uma prática. Então, assim, se você praticar isso, acontece. Então, tem muita gente que não pratica. Eu sei que o Vitor também te compactua de alguns valores aí praticamente iguais. Pra gente, concorrência é aliado. Aliado. Cara, eu não vou atender, eu ligo pro cara que atende e falo, vou passar pro fulano que ele atende. Né? O Vitor eu já vi fazer isso diversas vezes. Ele me falou, ele Não é? me falou. Então, eu acho que vai muito do empreendedor, vai muito do empresário. Então, Da personalidade de cada um. personalidade de cada um. Talvez em alguns segmentos sejam mais difíceis. Como você falou, o calçadista. Eu hoje não vejo o calçadista, na grande maioria, um ajudar o outro. Eu vejo pelo contrário, é um comendo o outro mesmo. O circo é mais ou O menos isso. circo vai nessa pegada. É mais ou menos isso. Mas talvez pela mentalidade. São Não, mais porque o circo é o tradicionais. seguinte, analisa comigo. Aqui fazia um ano que não vi um circo. O último circo foi o Circo Estoril, que teve no shopping. Teve um circo lá do Patati, eu acho, lá na Havan. Mas como o teve um terreno lá circo foi meio da Havan, é meio verdade. significante, que é pequenininho, né? Lá não teve tanto destaque. Mas vai lá. Aí o que acontece? Então a galera tá sabendo que tem um ano que não vem circo. Franca é uma praça boa. Sim. Então, comercialmente, é interessante para todo mundo. Por que eu vou deixar você entrar na minha frente? Entendi. Mas se fizer uma sequência, dá certo. pra Exato, todo mundo, é. né? Mas a mentalidade Faz a não sequência em muda. cada um. Eu entendi. Mas não Obrigado. funciona. Você tava- O circo não funciona na Eu tenho sequência. certeza que tem muito mais cidade do que circo. O Não tenho circo dúvida. não funciona na sequência. Aí é que tá. O circo Balão Mágico não está aqui agora? Ah, Tem que esperar pelo menos 6 meses a 1 ano. O ideal é 1 ano. Para você vir e fazer dinheiro. uma temporada boa. Para de você novo. fazer dinheiro, para você ter Ninguém vai lucro. querer ir no circo todo mês. Não vai. O circo é bom quando é novidade. Ele é esporádico. Né? Exatamente. Então é muito complicado você falar, não, você vai agora que eu vou daqui a 1 ano. Tá, me conta uma vou coisa. Mas Vamos lá. Você estava em Uberaba. Você quer... Não, pode Foi falar. mal. Você estava em Uberaba falando lá. Fui em Uberaba. Daí, do tempo que você inicia um processo, quanto tempo Isso, você deixa eu completar. confirma? Exatamente. Só para Perguntar fechar isso. isso. Quanto tempo antes Isso. você vai em Uberaba? Não, tem que ser no mínimo 30 dias. No mínimo, mas normalmente a gente vai bem mais, vai com 60, 90 dias. Mas o que acontece? Já aconteceu algumas vezes. Você vai, por exemplo, com 3 meses de antecedência. Eles não deixam protocolar no requerimento, porque é muito longe. Mas aí você fecha com o terreno, você é o dono do terreno, quando você quer, eu quero X, tá aqui, tá. Perfeito. Aí você vai naquele, no outdoor, na rádio, tá? Você fez o seu esqueminha, tá prontinho, é só você dar o start, tá armado. Aí você vai para a prefeitura, faltando 1 mês. Você protocolo, tô aqui com as RTs, a autorização do dono do terreno, o contrato, pá, pum. Eles vão correr os trâmites, aí faz a vistoria do corpo de bombeiro, aprovou, tranquilo. Só que nesse inteirinho, chega um cara pela janela, um outro circo. Chega pela janela e entra em outro terreno. Então, toda essa programação que você fez, se você der sorte de você ser um circo melhor do que esse, estruturalmente e com um espetáculo melhor, tudo, você ainda consegue, mas ele vai te atrapalhar de toda forma. Sim.
Se ele ele vai. for melhor de estrutura, vai. Ele E vai. aí você falou das vistorias. Então você tem que estar com tudo pronto, montado para eles vistoriarem. Exatamente. E isso acontece em um mês. Como a gente estava recapitulando, a gente dá a entrada na prefeitura, aí os trâmites vão correndo, eles vão pedindo os documentos. Cada secretaria, o processo vai correndo pelas secretarias. Essa, aquela. Cada secretaria vai pedir um documento e você vai colocando. O último é o bombeiro. O último é as vistorias de bombeiro, vigilância sanitária, são os últimos. Então daí tem que ter a estrutura montada para isso. Exatamente. E às vezes também a gente tem um outro problema. Não tem uma cartilha uniforme. Você chega na prefeitura, o cara fala assim, não preciso do documento do bombeiro para poder dar entrada. Eu falo, meu irmão, vou explicar para você. O bombeiro, imagina esse prédio. Como que o bombeiro vai fazer o laudo Mas, às vezes, você antes tem de que- eu chegar aqui, Mas amor da minha vida? Você tem que falar isso para ele O caminhão tá lá em educadamente. Franca. Se você... Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô preocupado. Não, Porque mas- o que vai acontecer? Eu preciso trazer a estrutura, montar a estrutura Ah, e e ficar o com ela bom- parada sem faturar, esperando vir alguém e falar assim, ok, pode funcionar. É isso? Não chega tanto. É isso, mas não precisa esperar. Você tem os dias certos. Então, como, por exemplo, o circo estreia que nem aqui estreou dia 14, a vistoria foi dia 13. Ah, tá. Você marca a vistoria. Não, E a ficou vistoria pronto foi dia quando? 12. E ficou pronto quando? A A montagem? vistoria ficou... Acho que foi... A vistoria foi às 3 da tarde. O circo ficou pronto às 14h55. Talvez. Não, mas Genial. fica, Faltando é sempre No gargalo. No gargalo. É sempre Montou, no gargalo. vistoria, Tem que ser no inauguração. gargalo. Eu acho que perfeito. não É dá lógico. tempo. parte de um planejamento. Não Tá dá certo, tempo, pelo não dá amor de tempo, Deus, não dá cara. tempo. E normalmente assim dá certo. Sim. 95% das vezes dá certo. Quando vai muito, demora muito, fica um mês parado, esperando, aí normalmente não dá certo. Não funciona. E me fala uma coisa, quanto tempo leva para montar o circo? Porque você precisa desmontar, Depende da viajar necessidade. e montar. Depende da necessidade. Não, mas uma média, Não, tô vai. Eu brincando, monto tô um circo brincando. em quanto Mas aqui, tempo? vamos ao exemplo daqui. Tô brincando. São Ó, 17 o carretas. circo é que meio viajam. maluco, 16. O circo é meio maluco. A pessoa fica quem não está acostumado com a logística. Eu do estou circo- chegando à conclusão que assim, tem uma expressão que a gente usa que é que se puser muro vira hospício, se puser lona vira circo. Exatamente, é isso aí. Eu entendi É que, isso que no aí. caso do circo é só por a lona que já é hospício e O- circo o- tudo o- junto. O circo é o seguinte, o circo, às vezes, as pessoas... Às vezes tem vizinhos da gente, né? Que a gente pega amizade, né, na cidade, o cara faz assim, ó, exatamente assim. Quando é o último dia, né? O último dia é domingo, vamos supor. Aí quando dá segunda, 10 horas da manhã, não tem mais o circo. Aí o cara fica assim, na porta da casa dele. O cara foi dormir, quando ele acordou, o circo estava lá. Quando ele acordou, não tem mais o circo. Aí ele fica, será que foi mágica? Será que o mágico que em fez uma noite o desmonta? circo sumir? E quem vai Será que é foi... uma Será que o puta cara... de uma estrutura. Cara. Não. Pé direito alto, Aí iluminação confortável. Aí a gente tapete. começa a conversar e o cara fala assim, rapaz, o que vocês fizeram aí com esse negócio? Que eu fui dormir, o circo estava aí. É surreal. Eu acordei e não tinha mais nada. Foi magia? Eles perguntam. Eu falo, não, cara, é porque... Eu sempre falo o seguinte, as pessoas se impressionam, mas o circo ele é feito para montar e desmontar. Sim. Então é tudo feito nesse sentido. É de montar e desmontar. Então você não precisa ter muito trabalho para montar e desmontar. Ele já é para isso. Lógico que dá trabalho, tem que ter muita gente. Mas eu entendi que é planejado, ou seja, tem um Planejado. protocolo. Como que eu monto isso? Como que eu desmonto aquilo? Exatamente. O que acontece? O circo funciona assim. Domingo é o último dia, às vezes segunda. Às vezes segunda. E na sexta estreia. Puta, mano. Às vezes, e é mudança de 250 quilômetros. De carreta, né? Não é pegar um carro e- Não, são 16 carretas e 12 trailers na estrada aí. O pneu, fura, o outro não sei o quê. 30 carros, né? Muita coisa. Não, é complicadinho. Aí o que acontece? Complicadinho. É complicadinho. É complicadinho. Aí que está o X da questão. Não pode haver esse mais se. Não tem. Esse não pode ter. Porque é muito rápido, é o que você falou. Às 14h55 está pronto, às 15 horas o bombeiro está chegando. Então, você não tem... O circo não te dá o direito de ter uma falhazinha. Você tem que ter... Você tem que ser malabarista. Por quê? Porque é muito em cima as datas, o horário é muito, muito justo. Então, os caras começam a desmontar o circo. Lógico que eles não começam domingo à noite, eles começam domingo de manhã. Vão desmontando algumas coisas, tirando os adereços, aqueles enfeites, aquelas decoração, tá? Algumas coisas vão tirando. Lógico que nada que interfira a na experiência. estrutura, né, do negócio, mas vão tirando. Por exemplo, o gradil lá fora no último dia já não tem. O pessoal chega, já só tem o gradil da frente. Ali atrás não tem mais nada, já tiraram tudo. E aí vai. Então, aquilo ali passa a noite, vão até umas 4 da madrugada. Aí, às 4 da madrugada, eles param. Quando dá 6h30, já começa de novo. Já começa de novo e vão parar meia-noite. Então, aquilo ali, aqueles 2 dias ali é trabalho maluco mesmo. Uma coisa... E todo 24 mundo horas. ajuda a desmontar? Tem setores.
Aham. Tem setores. Por exemplo, o pessoal da venda, eles cuidam da parte da venda. lanchonete ali, desmonta aquelas barracas, Aham. eles tiram aquela decoração, desmonta a lona, o pessoal lá de dentro é lá de dentro. Então tem setores, entendeu? Todo mundo ajuda no seu setor. Aí cada um tem um responsável, que a gente chama de capataz, que é o toma conta de toda a estrutura, que faz a demarcação do terreno, onde vai ficar a frente, onde vai ficar o trailer, onde vai ficar o gerador, onde vai ficar Legal. ele faz a demarcação do terreno. E o resto o pessoal vai ter os encarregados, né, que são abaixo dos capatazes ali, o pessoal que entende da montagem, mas tá todo mundo envolvido. O negócio é uma semana frenética. O pessoal não tem horário, isso é com chuva, com sol, com frio, 2 graus abaixo de zero, do jeito que Mas você o melhor. próprio artista, por exemplo, o cara que está lá o palhaço, ele ajuda na montagem e desmontagem? Com certeza, no setor dele. Sim, no setor dele. É, Mas no fala setor assim, dele. Por exemplo, a moça que fez lá Normalmente as mulheres não ajudam muito nessa Na montagem, questão. desmontagem, elas não. não. Mas vamos supor o palhaço especificamente, que você citou. Por exemplo, um dos nossos palhaços lá, que é o Gostosinho, aquele que canta lá, ele tem a atribuição dele na desmontagem é o palco. O cenário, a cortina, o palco, aquele veludo ali, o carpê ali, aquele negócio. Ali é a atribuição dele. Então ele pega 1 ou 2 ajudantes ali, já tem os cases para guardar a parada, já vai embora. Ali já sabe que é a atribuição dele. O da venda, do outro. E aí vai. A parte do gradil de fora, é outro cara que tem um esqueminha lá com 2 caras, pega e desmonta rapidinho. Então, como já é entrosada a equipe, é muito rápido. Fácil, é muito rápido. Não chega a ser fácil, mas é muito rápido. Mas assim, ele é o que vai no automático. Assim, exatamente, isso. vai no automático. Então, e é uma semana um jogo muito rápido, pessoal. E tá todo mundo ansioso, porque eu sempre falo o seguinte, o que eu acho que é o gás do circo, do circense, é a mudança, é a viagem. Aí o cara fala, mas é chato que desmonta tudo, mas cidade nova é outra Novidade, esperança. É tem uma outra inovação. coisa. É tudo diferente, tudo diferente. Aí você vai... Aí, porque o pessoal do circo gosta das cidades, mas eles não gostam de ficar muito tempo. Porque, por exemplo, a gente fica numa cidade como essa, que é uma cidade linda, né? A Cidade Franca estou vendo na reportagem, a segunda melhor cidade, né? E eu tenho muitos amigos aqui em Franca que afirmam isso mesmo. Tem até parente que mora aqui. Aí eles adoram, mas passa 45 dias, 2 meses, o cara começa a se coçar para ir embora. Toda a estrutura fica dentro do circo, ele fica nos trailers. Ou vocês ocupam hotéis? Não. Às vezes ocupa, mas nessa temporada não. Nessa temporada o pessoal tá todo aí. Todo mundo fica brigado já ali dentro. acontece porque tem os Neymar da vida, né? Quando Tá. vem, Daí o cara vem especificamente. Tem os Neymar da vida que vem pelaquela temporada, aí fica no hotel, aí é outra pegada. E alimentação, vocês fazem tudo lá também? Cada trailer daquele é uma família. Cada trailer é uma família. E ali ele tem sua vida particular, privada, com a esposa, com os cozinha ali, a vida particular e privada dele. Ele tem obrigação com o circo, teoricamente, de trabalho, a partir das 19 horas, 18 horas, até o término do espetáculo, ele tem que estar à disposição. Ou agora, durante o dia, se ele quiser pescar, se ele quiser andar de moto, se ele quiser viajar, é indiferente. O circo não tem... Ele tem que estar ali disponível. Ele tem que estar ali no horário do trabalho dele. Ô, Átila, te perguntar. Você começou no circo há muitos anos, quando tudo era TV, jornal, outdoor, rádio, etc. Verdade. Como que você enxerga a migração da mídia para o online? O que mudou para vocês isso? Falar a verdade para você, não sei se você percebeu quando eu cheguei aqui, eu admirei muito teus estúdios aqui, tua estrutura. Para mim é meio assustador. Falar a verdade para você. Eu já estou mais acostumado, mas no começo, para mim, foi meio assustador. Porque o que era mídia de circo? Uma mídia forte de um circo. O que era? Globo, a melhor rádio da cidade, o melhor jornal escrito da cidade. Outdoor era muito pouco, ninguém nem tocava muito nessa questão de outdoor. Mas, basicamente, a Globo referendava o produto, se era bom ou se era ruim. Se tivesse em horário nobre na Globo, o produto era bom. Concorda comigo? Sim. Isso em todo segmento. Se tivesse... Mas hoje, cara, facilitou muito. Ao mesmo tempo que é assustador, é encantador. Porque você começa a ver que um vídeo você consegue levar... se você for analisar com os olhos de um senhor de 56 anos, que é a minha idade, do século passado, é meio assustador. Mas eu procuro, dentro da possibilidade, me atualizar com as coisas e assistir muito e ver muito e tentar ler para poder entender, para você não ficar falando besteira a todo momento, né? Mas é encantador.
porque... E essa possibilidade que vocês têm de um podcast desse chegar do outro lado do mundo, né, cara? É uma coisa que... E quanta gente surgiu disso, né? Quanta gente que tinha talento, mas estava esquecido lá no... E eu acho que hoje, se existisse... Nós tivemos... Por exemplo, você tem que valorizar muito um Carequinha, por exemplo. O Carequinha foi um sucesso nacional dos anos 50, cara, 60. Você imagina um cara palhaço de circo ser lembrado até hoje e ser uma lenda É verdade. nos anos 50, cara, num negócio remoto, que não tinha comunicação, não tinha... E aí você começa pelas duplas, né, que 95% era tudo em circo, Tonico Tinoco, tinha o Carreiro Pardinho e outros mais, tá? E os caras tinham tanto sucesso, esses próprios mais... que não são jovens, mas são mais jovens, o Zezé de Camargo, o Chitãozinho, todos eles começaram em circo. Então, a divulgação do circo, eu sempre falo, sabe qual era a maior atração que tinha em circo nos anos 70 e 80? Os Trapalhões. Atração de fora de circo, show, quando vinha, né, que a gente fala. Os Trapalhões. Por quê? Porque os Trapalhões, como tinha o horário das 7 horas da noite, né, na Globo, eles eram campeão de audiência, não tinha para ninguém. Então, os Trapalhões não precisavam divulgar. Hoje, para o cara fazer um show, o cara fica um mês. E Instagram, e Facebook, e não sei o quê, e antecipado, e o primeiro lote, o segundo lote, e vai não sei o quê. Para chegar lá, claro, o cara vai colocar 10 mil pessoas. Mas os Trapalhões eram um fenômeno tão absurdo, cara, que você anunciava... Hoje é terça, né? Quarta, dia 2. Aí você anunciava sábado, dia 5, é os Trapalhões. Sábado tinha 10 mil pessoas para ver os Trapalhões. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual que é a divisão que vocês fazem de verba? Com relação a online e offline, etc. Entendi. Olha, mais ou menos ali. Hoje em dia, isso vai muito de cada empresário, né? Lógico. Quem toma conta dessa parte aqui tem uma curiosidade no Circo Balão Mágico, que são 5 irmãos, todos são Tiago. Os 5 irmãos são Tiago? São Tiago. Todos. Assim? Todos. Porque eu imagino que o seu Tiago, pai... devoto... Imagina a mãe em casa. Ô, Tiago! Tiago, vem almoçar. Não, mas deixa eu te falar. Primeiro é o Tiago, depois é o Rodolfo Tiago, o André Tiago, o Tarcísio Tiago, e aí vai, Vieira Borges, que é a família deles, né? São todos Tiago. E quem toma conta dessa parte é o Tiago. E do financeiro quem é? O Tiago. Da logística? Tiago. Tiago. Se tiver qualquer problema, você pode falar com o Tiago. E que eu ainda brinco com eles que eles têm um som que põe ele fora da bilheteria, você ouviu ali? O pessoal tá chegando com a fila, não sei o quê. Aí tem uma música lá que fala DJ Tiago. Fala até o DJ Tiago. Fudeu. Mas vamos lá, falando sério. Quem toma conta dessa parte é o Tiago. Não me diga. Não me diga. Aí ele gosta muito de internet. Ele é mais jovem, né? Ele tem 28 anos, fez 29 agora. Legal. Meu patrão mais jovem. Aí ele gosta muito de internet, investe bastante, no Instagram principalmente. Bastante, que eu digo... Proporcional ao circo, né? Porque antigamente, vamos supor que você tinha aí 100 mil reais para investir de mídia. Você colocava 50 na Globo, ou 70, o resto você dividia. Hoje é totalmente ao contrário. Você vai 70 na rede social, o resto você divide. Hoje é isso? É. Proporção é essa? Proporção é essa. 70% em rede social. Rede social. Lindo de rede saber. Social. Porque senão não vira, cara. Não vira, ninguém tá... É que pra mim, cara, é muito bom ouvir isso, porque você vê negócios muito... O circo é muito offline. Ele é presencial, cara. Ele é presencial. A gente estava falando antes de gravar o episódio aqui, como tornar ele online. E 70% do investimento já é feito online. Sensacional. Sensacional. Ele gosta muito ele é muito atualizado nessas coisas aí. Eu sou meio por fora, você falar a verdade. Eu tento me atualizar, mas é um pouco difícil. Deixa pro Thiago. Deixa pro Thiago. Mas aí eu fico na outra parte já que falta um pouquinho para ele, que é a experiência, no caso. Né? Eu brinco para ele e falo, cara, pega leve. Quando você nasceu, eu já tinha 28 anos. Pega leve. Eu já estava 28 anos brincando com isso aqui. Pega leve. Então, mas é legal essa soma, né? Eu acho que quando a gente fala de sucessão, e circo, eu acho que a sucessão é um dos principais fatores. A sucessão é importante porque ela um complementa o outro. Cada geração complementa a anterior, né? Isso e é muito a anterior, importante. Às vezes, vem com gás, vem com aptidão à tecnologia, inovação, mas nunca pode perder a referência, a essência das outras gerações que já fizeram esse negócio ficar de pé até hoje, né?
Isso é muito importante, cara. E eu acho que um dos pilares do sucesso dessa família, que a família toda deles, todos devem ter, acho que uns 15 circos. Todos. Que eles são do Paraná. Eles são de uma cidadinha pequenininha, que chama Lobato. Tem 5.000 habitantes. Eles moram todos lá. Eles vão no final do ano para lá, né? Mas tem muita gente. Só uma foto que eles tiraram agora no ano que a gente estava lá, tinha 42 rapazes, homens. 42 da família. A cidade tem 5.000 habitantes, mas durante o ano a cidade fica com uns 1.000, 1.200, porque todos os outros estão no circo, é isso? Verdade. No final do ano a cidade lá chega é conhecido em 5.000. como a cidade do circo. O pessoal Caramba. fala, a cidade do circo, porque eles moram todos lá. Poxa, E vai muita carreta para lá, né? Todo mundo leva as Imagino, coisas para lá nossa. quando termina a E temporada. você vai rodando junto com o circo, A morando gente tem de um cidade em motorhome, né? A cidade. gente tem um motorhome e vai de cidade em cidade. Tem que... Você vai antes, né? Falar a verdade pra família? você, minha família viaja. A família do circo viaja com o circo. Não tem como você abrir mão da família, né? A família viaja. Por exemplo, a minha filha é aquela menina do bambolê que faz a abertura. Aquela morena do bambolê. 400 bambolês. Né? Aquela é minha filha. E O aí... Klaus olhou para mim e falou, pai, eu não consigo fazer isso com um. Não mesmo. E aí a gente viaja de boa, isso aí não é o problema. Mas voltando ao assunto da questão da família deles, como tem muitos circos, e essa questão que ele falou da interação entre as gerações, rapaz, eu sou um apaixonado por circo e por empreendedorismo. Eu acho que... Eu fico olhando que as ideias mais simples são as que dão mais resultado, cara. Às vezes o cara cria um monte de coisa que não tem nada a ver, às vezes uma ideia tão simples, né, cara? E eu admiro muito esse pessoal aí, a família deles, porque eles são muito objetivos, muito óbvio, não inventa, não maqueia muito o negócio dentro do trabalho deles, eles são muito óbvios, eles são muito corretos. São muito corretos a questão deles. Se eles podem dar um meio passo, eles não dão um passo 3/4, mas de jeito nenhum. Eles dão só meio. Não vai. Você não convence eles a dar mais do que isso. E eles são muito seguros, coisa e tal. E aí, a questão do trabalho deles em si é admirável por isso, porque são tantas pessoas e cada um tem uma mentalidade dentro da família. Então, tem uns que ganham mais, outros ganham menos, outros ganham... Com circos diferentes, né? São mais, acho que uns 12 ou 15 circos. E eles têm muita concorrência entre eles. Eu acho isso ótimo. Mas eu me divirto com isso. Eu falo, ó... E eu tenho essa teoria como base da minha... Como é que fala? Da minha teoria empresarial. Na mesa somos todos amigos. Não podemos ser desleais. Rolou a bola, nós somos adversários. Rolou a bola, quem puder ganhar, que ganhe. Em jogo, acabou o jogo, vamos fazer churrasco, vamos confraternizar dentro da lealdade. A pessoa não pode ser desleal, na minha opinião. Você não pode conversar uma coisa comigo aqui agora, dar a volta e fazer diferente. Aí não, aí é falta de caráter. Sim. Mas eu acho saudável demais. E eles são muito engraçados nesse sentido. Eles fazem as festas no final do ano, parece aquela amizade, aí começa o ano, aí eles começam a brigar. Não, você... Peraí, não acredito, não. Você vai entrar naquela cidade lá, mas eu já estive lá, rapaz. Aquilo lá era minha. Não, você que sabe, se quiser ir, eu vou também. Isso aqui, aí começa... E aí, cara, e no final ninguém vai para lugar nenhum. Eu me divirto com isso, cara. Mas eles são muito leais. Isso que eu admiro muito neles. Eles se ajudam muito. É uma família muito grande, que eles têm essa competição, mas quantas e quantas vezes o cara vai mudar, vamos supor, 600 quilômetros, 700 quilômetros. Às vezes ele tem 16 carretas, aqui a gente tem, nesse circo aqui, tem 6 cavalos. No outro circo deles, que eles têm 2 unidades, tem mais 6. Aí os primos que estão por perto mandam os caminhões para ajudar mudar, entendeu? Os outros primos. Legal. Mas eles se ajudam muito. Às vezes acontece dar um vendaval, estragar a lona, uma coisa, o cara tem uma lona lá, pega e empresta pro cara para poder... Certo. Não, isso aí eu acho... Se ajuda nesse sentido, um apoia o outro, né? Muito. Que legal. Bom, Show. passa rápido. Você vê que o assunto, quando é gostoso, né? É muito legal, cara. A gente já está falando há mais de 1 hora. Ó, que legal. E a gente tem A gente modela aí nossos episódios, eles têm em torno de 1 hora, exatamente para não... Por conta de desgastar de muito. público, desgastar, a gente sabe que é o tempo que o nosso público tem para nos ouvir aí, entre um deslocamento, às vezes assistir. Então a gente vai encaminhando para o final. Você tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Só que você fará agora. Bem, na verdade, assim, eu acho que eu queria ter uma visão de futuro, cara. Eu queria entender que geralmente a gente pede um insight, né, no final. A gente gosta de ouvir um pensamento, ir mais a fundo num pensamento.
O que eu queria ouvir de você, o que eu queria trazer de você, deixar para o público que está assistindo a gente, é assim, circo é milenar. Circo ele tem muito do artesanal, da mão do artista ali. É difícil de digitalizar isso. Exatamente. Né? Viver a experiência digital. Mas o mundo está digital. Com certeza. O que você enxerga do futuro? Por exemplo, escolas circenses formando novos artistas circenses. Isso ainda acontece. O circo, você vê um futuro longínquo para o circo? Como você enxerga o mercado circo para frente, cara, no mundo tão tecnológico? Essa pergunta muitas vezes é feita para nós. O circo ele está se beneficiando dessa questão da informatização, hein? Tudo digital. Por quê? Porque se você for analisar, ultimamente estão querendo tirar as crianças do digital. E isso nos ajuda. Tá. Eles vão levando para o circo. E como eu disse no começo da entrevista, o circo é uma diversão milenária, é uma diversão que passa de pai para filho. É uma coisa de paixão, como se disse, uma coisa artesanal. Mas a questão do futuro, na minha opinião, hoje está mais garantida. Antigamente estava muito incerto. Por quê? Porque quando tiraram os animais do circo, o circo dependia muito dos animais, né, para atrair o público dele, tá? Sim. Sempre foi esse folclore, né? Sim. Não que eu seja totalmente a favor, não, até achei que legal, tinha tirado mesmo, já deu, tudo tem sua hora, já deu. Tirou até tarde demais, eu acho. Mas era uma ancoragem do circo, sem dúvida. Exatamente, através de séculos, né? Agora imagina se além de 16 carretas, 12 trailers, mais um leão, Mais um elefante, uma girafa, um e camelo. papai vai lá. Então, o que Briga de acontece? marido e mulher, de repente Solta o leão. o leão tá ali Não, no meio. Não, é complicadíssimo. Mas eu vejo um futuro muito promissor para o circo. Eu acho que não vão ser para todos. As pessoas têm que se adaptar. As pessoas têm que se abrir para o mundo real, para o mundo de hoje. Não adianta você pensar como há 50 anos atrás, que a gente está citando nessa entrevista alguns episódios que passaram. Isso faz parte do passado, isso é história. Serve de experiência? Óbvio. Sempre. Mas hoje não cabe mais você investir uma mídia em jornal impresso. Hoje não cabe mais e outras questões inúmeras. É totalmente diferente. Mas eu vejo muito promissor. Eu acho que o circo, na minha opinião, ele é infinito. Por quê? Porque o circo é criança. E o seu Orlando Orfei, que foi o mestre do circo, ele falava o seguinte, que enquanto existir uma criança, o circo existirá. Por quê? Porque a criança se renova. E a diversão afetiva se renova. Você quer levar seu filho, amanhã seu filho não vai mais, que ele já é um adolescente, ele já não gosta mais de circo, ele já quer namorar, ele já quer outras coisas. Mas quando ele constitui família, ele volta para o circo. E aí vão se renovando as gerações. Lógico que eu não sei como é que vai ser daqui a 50 anos. Talvez o circo seja totalmente diferente estruturalmente, questão de divulgação, de mídia, tá? Mas a essência do circo, eu acho que nunca vai mudar e nunca. Porque tem hora que eu fico pensando, por que o pessoal gosta tanto de circo, cara? Tem hora que eu faço essa pergunta, eu fico olhando, porque quando o circo é bonito, está num lugar legal, tá, ele te atrai, você é bem iluminado, ele te atrai. Ele te atrai. O olho, você come primeiro com os olhos, né? Aí você, tipo um alimento, né? Você come... Agora, e às vezes tem circo paupérrimo, num lugar pequenininho, numa cidadinha pequena. Você vai lá, o circo está lotadinho. Mas é novidade. Os caras estão rindo do palhaço, de uma piada antiga de 50 anos atrás, que todo mundo já viu. O cara ri, cara. Mas é um negócio bacana porque ele tira você, né? Eu vendo você falar, isso faz muito sentido porque o mundo é digital, como eu falei, e o ritmo é frenético. Você está o tempo inteiro conectado, de repente é um momento que você para e desacelera e vive uma experiência que ela é diferente, né? Então, talvez seja isso que interessa tanto. E, querendo ou não, como a gente falou no começo, é extremamente curioso, né? Quem que é aquele cara que está ali? O que ele vai fazer? O que vai acontecer? A estrutura por trás. Então, assim, eu acho que é bacana entender, né? Fizemos aí o episódio com o circo, entendemos melhor da estrutura. Estou muito feliz pelo episódio. Mostra que existe uma continuidade de um trabalho, que existe uma perspectiva de futuro para o circo, longevidade. E é um negócio extremamente familiar, como a gente falou, que vem por muitos e muitos anos. Então, para quem é nosso público hoje... Mas não deixa de ser empresarial. É isso que eu ia falar agora. O nosso público que é de empreendedor, assistindo esse episódio, talvez muitos não tenham parado para pensar na estrutura empresarial que tem um circo. Então faz o seguinte, vai no circo,
E vamos ter mais bilheteria ainda com os nossos... Além nossa disso, audiência. olha para a estrutura da tua empresa pensando em todas essas variáveis. Que às vezes o cara reclama, cara, ele está numa situação que nenhuma situação é confortável. Mas às vezes o cara reclama e não olha e tal. Pega uma estrutura dessa e olha as dificuldades que tem. Olha que bacana isso, olhar o circo com essa visão. Eu Exato. digo Muito sempre, aprendizado, cara. a dinâmica que é o negócio, né? E se você me permite, para finalizar, eu tenho eu vou pegando algumas frases que a gente escuta ao longo da vida e eu acho muito importante. Por exemplo, o Rapadura da Praça Nossa, finado Rapadura, ele era circense, né? O nome de palhaço dele no circo era Ventinha. E ele falava uma coisa que é muito simples, mas é muito verdadeira. Aí ele falava assim, a gente conversando sobre circo, né? Às vezes tocava nesse sistema, o circo vai acabar, outro sempre tem os pessimistas da vida, né? Aí ele falava, cara, o circo ele é tão mágico que eu entro no picadeiro, eu conto uma piada. Passa 2 dias, o cara entra e conta aquela mesma piada, ou até no mesmo espetáculo, o povo ri igual. Porque ele conta diferente. O povo quer rir. O povo já vem com espírito. Predisposto a gostar. Exatamente. Leve, porque é o que ele falou. Ele vai se desligar daquela correria, daquele digital frenético, daquela competição que é a vida, né? Parece que a vida vai afunilando, cada dia que passa, o futuro chegando, né? Vai afunilando para todo mundo se mexer mais, né? E agradecer o espaço, agradecer... A gente conversou um tempinho aí, lógico que tem condições de você entender um pouco melhor o que é o circo. É meio complexo, mas é um negócio muito saudável, muito familiar, muito respeitoso. Eu sempre digo que, sem querer ser melhor do que as outras pessoas, o circo é um lugar excelente para você se criar um filho, porque ele não tem muito vínculo com as maldades do mundo. Ele vive basicamente ali, e todo mundo ali, tem 40 pessoas, todo mundo puxa a orelha dele. Não tem como ele fazer muita coisa errada. Todo mundo puxa a orelha dele. Um monte de pai. Muito bom, bacana. Obrigado, gente. Obrigado. Por ter Muito aceito o nosso obrigado, convite. cara. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu.